a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos a segunda aula do nosso kit de verão, que é o nosso porta-óculos. E olhem que lindo que ele fica, tanto dá para os óculos de ver como para os óculos de sol. E tem vários painéis que podem ver no nosso site em www.ninoca.pt. Nesta aula eu trago-vos uma peça de forma simples e fácil de confeccionar, ou seja, tanto dá para as pessoas que têm experiência e querem fazer uma peça rápida, como para as pessoas que são iniciantes também vão conseguir certeza fazer esta peça, porque não vai levar fecho, nem viés, nem vivo, por isso vão conseguir com certeza fazer este tipo de peça. Ela tem uma abertura com dois botões ímã, no entanto eu explico que podem usar, por exemplo, o botão cama ou um botão de pressão ou até mesmo um velcro, e ela é assim simplesmente simples de fazer, com um forro embutido, muito simples. Espero que gostem desta aula e vamos então agora para os materiais. Então, os materiais que vamos precisar são os seguintes. No vosso painel vão duas partes exteriores, não é? Este que tem a parte arredondada e depois este parte reta com caixinha de leite. No meu caso, o exterior eu estou a usar o Turco Praia. Vocês podem utilizar outro material que fica bem também, o algodão. E a Bombazine tem que sempre estruturar como o Turco Praia, neste caso estou a estruturar com foame, mas se for sintéticos, só se quiserem a peça bem rígida é precisam estruturar, senão nem precisam devido ao tamanho da peça. Se usarem, por exemplo, uma Napa, um Dunas, um Caribe ou um Prada, já são materiais mais grossos, não vão precisar de estruturar, só se quiserem realmente a peça bem rígida, aí eu aconselho a porem ou o foame ou o TNT 100. E então, como é o Turco Praia, eu estruturei com foame, tanto esta parte do molde como o molde de cima. Vamos precisar duas vezes o mesmo molde no forro, neste caso eu estou a usar o forro na tela impermeável ou bagum estampado, neste caso em poá em tons de lilás, e vamos precisar dois botões. Aqui os botões vocês podem usar ou o botão ímã, como eu estou a utilizar, com acabamento em rebite. Se quiserem podem usar aqueles botões de plástico, o Ritas ou o Cam, também ficam muito bem. Podem usar um botão pressão 80 ou para quem gosta de usar velcro, também pode usar velcro nesta peça. Este é todo o material que vamos precisar e vamos então agora para o passo a passo. Vou começar por pegar as minhas duas partes exteriores e juntar direito com direito. Como podem ver, ambas têm caixinha de leite na parte de baixo, então vamos juntar as caixinhas de leite desta forma assim e vamos fazer uma costura pé de máquina nesta lateral, fazendo retrocesso aqui no início e no fim, na parte do fundo e na outra lateral. Não costuram ainda, é as caixinhas de leite, tá bem? Só aqui nas duas laterais e neste fundo. Depois então de costurado, vamos abrir as nossas caixinhas de leite, esticar bem, já sabem, tombam a costura para um lado e a outra para o outro, para não agregar aqui tanta camada de material, e fazem uma costura pé de máquina à margem do calcador, fazendo retrocesso no início e no fim, e depois fazem nesta caixinha de leite a mesma coisa. Atenção, quando tombamos para um lado a costura aqui no fundo, tombamos para o mesmo lado esta parte da caixa de leite, está bem? Fica para um lado e para o outro a costura, ambas a parte do fundo para o mesmo lado. Fica então assim, desta forma. Agora vão fazer exatamente este processo na parte do forro, só com uma alteração, ou seja, juntamos direito com direito, as caixinhas de leite, costuram as laterais, só que aqui no fundo, em vez de costurarem inteiro, vão deixar uma abertura que é por onde vamos virar depois o trabalho para o lado direito, ou seja, costuram aqui uma parte, costuram aqui outra, mas deixam aqui uma abertura para depois virarmos a peça. Depois sim fazem as caixinhas de leite exatamente
como fizemos a parte exterior. A única diferença é deixar uma abertura aqui no forro, que é para depois virarmos a peça para o lado direito. O resto do processo é tudo igual. Já estão as duas partes costuradas, exterior e forro. Claro, com o forro, a abertura, como eu falei, na parte do fundo. Agora vamos virar o forro para o lado direito. Esticam aqui as caixinhas de leite. E vamos juntar aqui ao nosso exterior. Juntando assim. Atenção sempre que direito e exterior tem que estar encostado ao direito do forro. Ambos encostados. Alinham aqui, puxam para dentro, alinham aqui na costura, está bem? Nesta parte da costura, puxam o forro e o exterior para estarem os dois iguais. Podem prender assim com uma molinha de um lado e do outro, para podermos fazer a costura. Agora vamos costurar aqui a toda a volta, começando na parte da aba, costuramos a aba toda e aproveitamos, costuramos também esta parte, ou seja, vocês viram desta forma e vão costurando na máquina aqui a parte toda do bolso e depois a aba também. Esta costura é feita com costura pé de máquina à margem do calcador, está bem? Já está feita toda a costura aqui deste lado e na parte da aba. Antes de virar para o lado direito, aqui pela nossa abertura, eu vou na parte arredondada. Já sabem que eu gosto muito de usar estas tesouras zigue-zagues e cortar aqui sem chegar à costura esta parte arredondada, porque assim faz com que não agregue tanta camada quando virarmos aqui, tá bem? Mas tenham só atenção não chegar à costura para não arrebentar a linha, tá bem? Quem não tiver este tipo de tesouras pode usar a tesoura normal e faz uns pequenos picotes aqui que faz o mesmo efeito. O que interessa é não agregar tanta camada nesta parte arredondada. E agora sim eu vou virar a minha peça pelo lado direito através desta abertura. Agora, como estou a virar para o lado direito, antes de empurrar o meu forro para dentro do exterior, aqui vou fechar a minha abertura, ou seja, vou fazer a dobrinha, acompanhar a minha costura e aproveito e vou fazer já aqui uma costurinha à beirinha só para fechar a minha peça. As meninas que gostam de fazer a costura invisível podem fazer a costura invisível, tá bem? É a forma que vocês gostarem mais o vosso fechamento. Feito então a costura e já empurrei o forro para dentro, agora é hora de fazermos aquela costura à beirinha, ok? E aproveitam, depois continuam deste lado, ou seja, fazem a aba, depois continuam deste lado a fazer a costura à beirinha. Normalmente gosto da parte exterior para fora, por isso eu faço assim desta forma e vou costurando a beirinha aqui a toda a volta, tá bem? Uma costura à beirinha, comecem aqui num cantinho para ficar a emenda na parte de trás, que assim fica mais discreto. Depois quando virarmos para o lado direito não se vê aqui a emenda, tá bem? Vou fazer esta costura e depois já vamos colocar os botões, que é a única parte que nos falta. Agora, feita então toda a costura, vamos colocar os nossos botões. Eu aqui, como é uma peça mais larguinha, eu optei por pôr 2 botões e desta forma o que é que eu fiz? Fiz aqui na parte de dentro a marcação, só porque aqui, como é muito colorido, vocês não iam conseguir ver as marcações. Então eu marco da pontinha e aqui eu guio a régua para 2 cm, está bem? Desta forma assim, dos 2 para aqui, e marquei deste lado para aqui, marquei 5 e fiz um pontinho. Depois peguei aqui com 2, daqui para aqui 5 e fiz mais um pontinho, ou seja, ele tem das pontas para aqui 5 cm e de cima para baixo 2 cm, está bem? Fizemos aqui as 2 marcações. Agora, com um agulhão deste género, vocês vão furar o vosso material para colocarmos o nosso botão. Isto aqui é válido tanto estes botões imã como eu vou fazer, como se quiserem os botões Ritas ou os botões Camo, tá bem? O que vocês forem mais fáceis. Ou seja,
A parte de cima coloca-se sempre a parte do macho, no meu caso é o ímã, é este aqui, encaixa aqui no buraquinho que nós fizemos. Como é um botão mais grosso, às vezes tem que ajudar aqui com o agulhão a fazer a abertura mais fácil, ou seja, rodam aqui um bocadinho para que a abertura fique maior, está bem? Porque se for o botão Ritas, o pauzinho é fininho, só que o do ímã é um bocadinho mais grosso, então eu costumo só dar assim um jeitinho ao agulhão e, como vêem, dá para colocar. Vou pôr a cabeça, esta cabecinha, no vosso caso, se for o botão Ritas, colocam a parte da cabeça do botão Ritas e a preensão, ou no balancinho ou no alicate, fazem este processo, está bem? Prontos, e fiquei com o botão preso. Vou fazer o mesmo processo agora deste lado do macho. Eu estou a dar assim uma abertura, um espaço um bocadinho maior. Normalmente eu aconselho a 1,5 mais ou menos de baixo para cima quando são os botões cam, mas o botão ímã, como é um botão mais largo, não é, que o botão cam, então eu estou a dar margem de 2. Se vocês usarem a margem se usarem o botão cam ou o botão Ritas, se quiserem em vez de 2 ser o 1,5, também dá super certo. A parte então do botão do macho já está, agora vão só dobrar a vossa peça, ver a aba para ficar direitinha, e o que eu costumo fazer é, depois de eu ver que a minha aba está direitinha de um lado e do outro, que eu gosto de deixar sempre assim uma pequena folga, por causa de depois pôrmos os óculos e não ficar tão esmagado, porque há óculos maiores e outros menores. Agora eu aperto aqui e vejo onde eu vou colocar a minha fêmea, tá bem? Ponho a marcação, furo e faço o mesmo de um lado e do outro, e colocamos as fêmeas. Atenção, colocarem deste lado as cabeças e aqui o botão da parte da fêmea, e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim ficou o nosso porta-óculos. Digam lá que não fica assim super mimoso, uma forma de fazer super fácil, e tanto dá para usar estes tipos de óculos de ver, como podem pôr uns óculos de sol e porem, por exemplo, na mala para irem passear para a praia. Digam lá que não fica assim super mimoso. Temos vários padrões no nosso site, eu simplesmente adoro todos eles, ficam lindos, e este aqui ganhou o meu coração por ser bem vibrante, bem colorido e que fica bem em todos os materiais. Espero que gostem e que tenham gostado desta aula. Alguma dúvida, já sabem, podem mandar sempre mensagem para a página do Facebook ou WhatsApp. E esta então foi a nossa segunda aula, e aguardem agora pela terceira, que também vai ser assim super fácil de fazer e super querida.